Evangelho de Lucas, capítulo 13, ainda de pé. Lucas, capítulo 13, versículos 6 ao 9. Então Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou. Então disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixa-la inutilizar a terra. Respondeu o viticultor: Senhor, deixa ainda este ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto, muito bem. Se não, então a cortará. Sente-se, tome seus lugares. Deus, ele procura frutos. Deus, ele não procura folhas. As folhas estarão lá, sempre estarão. Deus está à procura de folhas, de frutos. Vamos entender essa parábola, amém? Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua presença hoje, você que nos assiste. Vamos entender essa parábola de Jesus. Nós temos 4 personagens nessa parábola. A figueira, para quem não sabe, figueira produz figo. Eu gosto de figo. Se você fizer doce de figo, quiser doar uma parte, para mim eu aceito. E é um trabalhão fazer doce de figo, né? Tem que ralar no tanque, né? É um negócio de trabalho difícil. O figo, a figueira, a vinha, uva, né? O dono da vinha e o viticultor. Então nós temos a figueira, a vinha, o dono da vinha e o viticultor, o que cuida da plantação, né? A figueira representa o povo de Deus, especificamente nesse texto, como Jesus dirige a palavra para Israel, significa o próprio Israel. Como nós lemos o texto nos nossos dias, então, ela representa eu e você. Nós somos a figueira nos dias de hoje. A vinha é o lugar do cuidado, da oportunidade, da paciência de Deus. O dono da vinha representa o próprio Deus. E esse viticultor representa Jesus Cristo, que é um intercessor. Figueira, eu e você. A vinha é o lugar de cuidado, o lugar onde a paciência de Deus se manifesta. O dono da vinha é o Deus Pai Todo-Poderoso, que espera resultado dessa vinha, que procura fruto. E o viticultor, que figura Jesus. E eu não sei se você percebeu, mas ele é o intercessor e ainda oferece a graça e tempo para arrependimento. Ele ainda dá tempo para a vinha. O que está por trás desse texto? Jesus começa o capítulo 13, do versículo 1 ao 5, refutando os religiosos que diziam que pessoas pecadoras teriam mais consequência, a consequência seria muito maior devido aos seus pecados. Ou seja, elas acreditavam que quanto mais pecado eu tenho, maior será a minha consequência. Mais danoso será a minha consequência futura. E Jesus diz que não. Ele fala, não, vocês estão errados. Agora imagina Jesus confrontando uma ideia
de mais de 1.500 anos. É difícil, né? Você já tentar mudar a cabeça, tentar convencer um idoso, não precisa ser idoso não, mas vou usar um idoso como exemplo, já é difícil? Comecei que ele está errado, olha, isso aqui está mostrando que está certo, que ele está errado, a pessoa já não consegue mudar. Imagina mudar uma tradição. Então, na tradição judaica, as tragédias que aconteciam, só acontecia porque as pessoas que eram alvo dessa tragédia eram mais pecadoras do que outras. Então, alguém morreu de um terremoto, deu um terremoto, a casa caiu, matou 2 pessoas lá dentro. Pois bem, essa tragédia é por causa do pecado de quem morava naquela casa. Um leão saiu do mato e pegou a pessoa e devorou todinha. Então, pois bem, esse leão só saiu do mato e devorou a pessoa porque a pessoa era um pecador miserável. Então, essa era a cultura. Jesus falou, não, vocês estão enganados. Lucas 13:3. Coloca para mim aí, por favor, filho. Não, eu digo não. Vocês estão errados com esse pensamento. Não. Antes, pode pôr a NVI, por favor. A NVI. Obrigado. Eu digo que não. Vocês estão errados com esse pensamento. Não é isso, não. No entanto, se vocês não se arrependerem, e essas pessoas que sofreram tragédias também não arrependeram, o pecador que vocês acham que é maior pecador de todos, pois bem, se vocês não se arrependerem, todos vocês irão perecer. O sofrimento é para todo mundo. O perecimento é para todo mundo mesmo. Tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, todo mundo vai perecer, não tem? E qual que era a ideia? Não, só perece quem é mais pecador. E Jesus desconstrói isso. Não é isso não. E aí com isso, na sequência, ele ilustra uma verdade espiritual muito profunda, que é a parábola da figueira estéril. Pode tirar o texto, filho. A parábola da figueira estéril, que é o texto que nós lemos. E qual que é a ideia desse texto? A ideia central. Qual que é a verdade espiritual desse texto? Deus espera fruto daqueles que Ele plantou. Ele plantou. Você foi plantado, você foi enxertado. E Deus espera fruto. Deus espera fruto da vida daqueles que Ele plantou. Se você tem convicção que foi Jesus que te plantou, foi o Senhor que te plantou no reino, você está plantado, enxertado na figueira, então Deus espera de você fruto. Então, há 5 lições nesse estudo de hoje que eu quero compartilhar com você, lembrando que os nossos cultos são todos transmitidos ao vivo. Se você por algum acaso não compreender bem o que foi ensinado, você pode ir lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva. As mensagens dos nossos pastores e dos irmãos que aqui pregam estão lá, na íntegra do culto completo e também no corte, somente a pregação. A primeira lição é que Deus planta esperando fruto. E olha que interessante o versículo 6 do capítulo 13. A gente já começa entendendo que a plantação está no lugar errado. Então, contou essa parábola, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Deixa eu perguntar algo para você. Vinha se planta o quê? Uva. Mas esse homem decide plantar no meio das uvas figueira. E a figueira não nasce ali por acaso. A figueira foi plantada ali intencionalmente. Ele quis plantar ali. Nós somos a igreja plantada intencionalmente em um terreno
que aos nossos olhos é improdutivo. E de fato é. Mas o que contamina o solo é de fato o que foi plantado nele. Ou seja, nós. Nós modificamos a terra na qual fomos plantada. Nós modificamos o ambiente, o lugar. Quando ninguém acha que não dá nada para essa terra, fala, essa terra não presta. O povo que está nessa terra, ela é tudo pecador, tudo miserável. Essa terra não produz nada de santo, nada de bom, nada de agradável, nada de útil. Aí vem o Senhor e planta eu e você, pum, no meio da terra. E a terra que outrora produzia cardos e abrolhos começa a produzir flores e frutos. Uma terra que era desprezada agora começa a ser amada, reverenciada. As pessoas começam a dar atenção para essa terra. E mais, as pessoas descobrem que lá tem um alimento bom. Que lá tem pão, lá tem água que mata a sede. E é muito provável que a vinha se incomodou com a figueira. É muito provável que a vinha se incomodou com a figueira. Mas a figueira tinha um objetivo no meio da vinha: produzir fruto. E esse fruto ia se destacar. Pensa, eu sou de Jundiaí. Jundiaí é terra da uva. Eu cresci especificamente num bairro chamado Colônia. Colônia italiana. E nesse bairro tem dezenas e dezenas, lá de Caxambu, que é um bairro, Jardim Tamoio, Colônia, Caxambu, é um bairro. Ela foi colonizada por italianos que fugiram da Itália na Segunda Guerra Mundial. E lá, se um dia você tiver oportunidade, a gente junto podemos ir para lá. Lá tem inúmeras plantações de uva e também produtores de vinho. E é muito interessante porque lá tem uns lugares que você pode entrar, você pega uma cesta, você colhe a sua própria uva, você compra lá. E você olha aquelas parreiras de uva roxinhas assim, sabe? É lindo de ver. Inclusive eu quero recomendar um filme para você assistir, chama Caminhando nas Nuvens, é um filme antigo. É um filme de romance que eu assisti, que eu Sueli há 20 anos atrás, muito lindo, que conta a história de um produtor de uva. Agora você imagina um pé de figueira bem no meio. Quem já viu um pé de figueira? Ele é todo torto, ele é todo esquisito, ele não tem cara de planta, ele é um pé esquisito. No meio, sem parreira. Para quem não sabe, as parreiras são aquelas arames que são esticados, e a pé de uva sobe e dá nó nela e vai embora, vai emendando, vai se entrelaçando um com o outro. Está lá, pé de figueira, eu e você somos esse pé, no meio de uma vinha. E quem foi plantado por Deus, não foi criado para viver sem propósito. Eu e você fomos chamados para viver sobre um propósito. Você sabe a diferença entre propósito e objetivo? Vou explicar. Enquanto o objetivo traça metas, o propósito estabelece princípios. Por um objetivo, ou seja, por uma causa, muitas pessoas estão dispostas a passar por cima de outras, a matar, a roubar, a enganar, iludir, para alcançar o objetivo. Há um livro que eu recomendo a você chamado O Príncipe. O Príncipe é um tratado político de um cara chamado Maquiavel. E Maquiavel trouxe uma frase seleta para justificar exatamente isso que eu estou dizendo a você. Não importa o que acontece no meio, o que importa é o fim. Então ele vai dizer, os fins justificam os meios. Para alcançar o objetivo, não importa o que aconteça no meio, o que importa é que a gente alcance. Mas no propósito não, propósito há princípios que são regulados pela moral e pela ética. Eu vou alcançar o meu alvo,
mas eu vou me submeter aos princípios. Pois os princípios é o que me baliza, é o que me normatiza, é o que me regula, é o que não me faz ir nem para a direita e nem para a esquerda. Eu permaneço nele. Ambos chegam lá. Ambos chegam lá. O que tem propósito e o que tem objetivo, mas a forma que se chega é o que vai julgar quem chegou. Há muitas videiras que crescem, ou melhor, há muitas figueiras que crescem maravilhosamente, mas são estéreis, não produzem. E fazem de tudo, jogam adubo, jogam fertilizante, jogam química, jogam tudo e não produz. Todos nós fomos plantados para viver um propósito, que é dar fruto. João capítulo 5, versículo 8, Jesus repete essas palavras. Agora é João que escreve. Veja o que Jesus diz. Levanta-se, não, João 15, 8, perdão. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim então serão meus discípulos. Então quer dizer que, como árvore plantada, eu dou fruto e os meus frutos glorificam o Pai. E uma vez que os meus frutos glorificam o Pai, esta é a evidência real e concreta que eu sou discípulo de Jesus. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. A segunda lição é que Deus avalia o fruto. Deus avalia o fruto da nossa vida. Observem o versículo 6 do capítulo 13 de Lucas. Nós já lemos, estamos relendo novamente. Ainda no texto que nós estamos lendo, capítulo 13, versículo 6. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. O que isso significa? Que Deus todo dia nos visita para procurar os nossos frutos. Todos os dias Deus está à procura não só da presença, mas do fruto. Eu estou aqui, Senhor, é bom, mas eu estou aqui de mãos vazias, é inútil. Eu estou aqui, Senhor, eis aqui os meus frutos. Então não basta estar na igreja, ter aparência religiosa, falar coisas espirituais. Deus procura transformação real, Deus procura fruto. Todos nós seremos julgados segundo os nossos frutos. Há dois tipos de frutos. Enquanto eu preparava esse estudo, há dois tipos de frutos que nós, então, produzimos. Um fruto que é gerado em nós, para nós mesmos e para os outros. E um fruto que é gerado em nós, através de nós, para Deus. Vou repetir. Um fruto que é gerado em nós, para nós e para os outros. E um fruto que é gerado através de nós para Deus. Em nós, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Observem aqui na tela. Gálatas 5, 22 ao 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 frutos. Contra essas coisas não há religião. Contra essas coisas não há lei.
O Senhor quer encontrar esses frutos em você. O Senhor quer encontrar esses frutos em nós. E eu acredito que essa pessoa que está sentada ao seu lado também quer encontrar esses frutos em você. Fruto que é gerado em nós, para nós e para os outros. E é muito importante entender que esse fruto é do Espírito. Então eu não preciso fazer força para gerar esse fruto. Eu tenho que crer para gerar esse fruto. E o segundo tipo de fruto que é gerado em nós, ou melhor, através de nós para Deus, está em Marcos e em Mateus. Em Marcos, no capítulo 16, a partir do último versículo, do 16 ao 24, e em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18. Coloca para mim, Mateus 28, 18. Observe o que diz o texto. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Segue. Portanto, muda para a RC, que a versão da RC ela é mais linda quando, nesse contexto, para mim ela é mais bonita, tem que ser mais poético. Ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Então o segundo fruto aqui é ir gerar discípulo. E como eu gero discípulo? Ensinando. Ensinando. E você pode ensinar de várias maneiras. Você pode ensinar através do primeiro fruto. O primeiro fruto de Gálatas 5, 22. Aquele fruto do Espírito, o que é aquele fruto? Bondade, amor, alegria, paz, paciência, habilidade, bondade, fidelidade. Todo aquele fruto é um fruto só. Tudo aquilo lá tem poder por si só em ensinar muitas coisas. Esse é o primeiro método pedagógico de ensino. E o segundo método é fazer o que Filipe fez na vida de um eunuco. Um eunuco da Etiópia estava sentado em uma carruagem, provavelmente esperando a sua rainha, que estava, ou ele estava em assuntos políticos, a Bíblia não deixa claro, enfim. E ele estava lendo as cartas de Isaías. E o Espírito de Deus disse para Filipe: vá até aquela carruagem, há um homem lá. Fale de mim para ele. E ele vai. E quando ele chega, ele vê o homem lendo, ele pergunta: entendes tu o que lê? E ele responde: como entenderei se não há quem ensine? Então Filipe senta com ele, ensina ele, e depois batiza ele. Então o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, de fato é você ensinar. Quando você carrega o fruto do Espírito e ensina a palavra, tudo fica mais fácil. Quando você ensina a palavra sem fruto do Espírito, você está contando história. Já viu alguém se arrepender dos seus pecados ouvindo a história de Carlos Drummond de Andrade? As histórias de Monteiro Lobato? Não dá. Difícil, né? Então Deus está avaliando o fruto da sua vida, da minha vida. Ele está procurando fruto todo dia. Então é muito importante você ter essa consciência do que eu estou fazendo, como é que está sendo as minhas atitudes diárias. A terceira lição dessa parábola é que Deus é paciente com quem ainda não produziu fruto. Deus é paciente com quem ainda não produziu fruto. Agora você vai para o versículo 7 de Lucas 13. Olha só o texto. Você pode ir para a NVI.
Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto. Lembrando que o dono da vinha é Deus, não é o cara que cuida da vinha. Não vai confundir. O dono da vinha é Deus. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. O que a palavra quer dizer para mim e para você? Já teve tempo suficiente para produzir fruto. Já teve tempo suficiente para produzir fruto. O que está acontecendo com essa figueira? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E aqui mostra uma realidade. Deus dá mostra dois pontos importantíssimos, 2 coisas importantes que está no texto. Deus espera e Deus também dá oportunidade. Deus espera e Deus também dá oportunidade. A paciência de Deus não significa aprovação, significa oportunidade. Deus tem sido paciencioso com muitas pessoas que não produzem fruto. Produz um monte de coisa, menos o fruto que ele espera. Isso não significa que aquilo que a pessoa está fazendo, Deus está aprovando. Ele está dando oportunidade. E muitas pessoas confundem misericórdia de Deus com permissão de Deus. Paciência de Deus com indiferença. Tipo, fiz tal coisa que eu sei que desagrada a Deus, mas Deus não está nem preocupado com isso. Deus nem liga para isso. Não confunda a indiferença com paciência. Deus está vendo a figueira estéril, a figueira doente, a figueira fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Ele não está sendo indiferente, ele está sendo paciencioso, ele está tendo paciência. E na paciência dele você ganha a oportunidade. Na paciência dele você ganha a oportunidade. E Deus espera a mudança. Deus espera mudança. Vai comigo em 2 Pedro 3, versículo 9, para amparar esse ponto. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Por que Ele é paciente? O próprio texto responde. Porque Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem sabe você questiona, por que Deus deixa esses governantes corruptos no governo? Paciência. Oportunidade. E não pense você que esses caras não ouvem falar de Jesus, que eles ouvem. Eles recebem missionários nos gabinetes deles. Eles recebem pastores. A igreja está orando por eles. Eu não sei você, mas eu oro pelo Lula. Obviamente não pedindo para Deus matar. Não é isso. Eu oro para o Lula pedindo para que Deus transforme a vida dele. E vai ser muito estranho, né? Nós chegarmos no céu e encontrar ele lá dizendo: paz do Senhor, companheiro. Mas vai ser assim. Se ele se arrepender, ainda há oportunidade. É possível. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. É a Bíblia que diz, não sou eu. Quantas oportunidades Deus já me deu? Quantas oportunidades Deus tem dado a você? E quanto tempo estou adiando as minhas mudanças?
Quanto tempo eu venho falando para mim mesmo, vou mudar. Vou mudar. Deus é paciente, essa é a terceira lição. Com quem ainda não produziu nada, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não adie para amanhã. Não espere mais um minuto sequer. O Senhor está vindo hoje visitar você e daqui a pouco Ele vai voltar novamente. Ele volta mais pela madrugada, Ele vai visitar você amanhã. A quarta lição do texto está no versículo 8 do capítulo 13, que a graça de Deus ainda intercede por mim e por você. Olha o texto. O homem respondeu. Lembrando que o dono da vinha pergunta: faz 3 anos que eu venho procurando fruto e não acho. Aí o dono da vinha, ou melhor, o homem que cuida da vinha respondeu: Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor, eu vou regar, eu vou adubar. Deixa por mais um ano. Tire. O agricultor pede mais uma chance. E aqui nós vemos a figura de Jesus Cristo. Deus olhando do céu e dizendo: eu vou destruir esse jovem pastor William, eu vou destruir ele. Eu vou acabar com a vida dele, eu vou tirar ele da terra, ele não merece mais nada. E Jesus diz para Deus, que é o dono da vinha, que é o dono de tudo: Senhor, deixa por mais um ano. Eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou regar. É Cristo intercedendo pela humanidade. E Paulo vai dizer em Timóteo, a partir do capítulo 4, há um só mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, homem. É Cristo intercedendo pelo nosso prefeito, pelo seu vizinho, pelo mendigo, pela sua mãe e, por fim, por você. Deixa mais um aninho só, mais um tempinho. E isso me traz uma lição de que, se ainda estamos de pé, é porque a graça de Deus continua intercedendo por mim e por você. E isso é lindo, porque o profeta Jeremias já disse lá atrás, antes mesmo do verbo se encarnar, antes mesmo de Jesus se habitar no nosso meio como homem, o profeta Jeremias já disse lá atrás, no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 23, ele diz: a causa de não sermos consumidos é que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ainda dá tempo. Deus ainda está trabalhando em sua vida. Ora Ele cava a terra um pouquinho mais, isso é processo. Ora Ele aduba, isso é disciplina. E ora Ele poda. Já viu a poda? Dá um dó você ver uma árvore sendo podada, os galhos caírem no chão, você fala: nossa, esse galho estava tão bonito. A poda, ela é as correções. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 25, o Cauê vai colocar para mim, mostra essa figura de Jesus intercedendo por nós. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus. Então, para se aproximar de Deus é por meio de Jesus. Pois vive sempre para interceder por nós. Então, para chegar até Deus, eu preciso de Jesus. E para ser ouvido por Deus, somente Jesus pode falar por mim e por você. Eu trago aqui uma ilustração do juiz que ouve você através do seu advogado. Assim é Deus. O meu e o seu advogado está do lado direito do Pai que está sentado
sobre um alto e sublime trono. Você pode aplaudir Jesus por isso? Deus ainda está trabalhando, então tudo isso não é castigo, é cuidado. Está doendo, é o trabalhar de Deus. Está sendo apertadinho, é o trabalhar de Deus na sua vida. E para encerrar, a quinta e última lição dessa parábola está no versículo 9 do capítulo 13. Agora você volta para isso. Volta para RC, por favor. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandareis cortar. Volta a NVI, faz favor, perdão. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, você corte. Lembrando que quem está dizendo isso é o dono da vinha. O que cuidava da vinha, o agricultor, o viticultor, clama ao dono da vinha, me dê mais um ano. Ele faz o papel de intercessor, que é isso que Jesus faz na minha vida e na sua, me dê mais um ano, para o pastor William. Me dê mais um ano. E o dono da vinha diz, tudo bem. Pode voltar aí, pode pôr na tela, vou ler novamente. Talvez dê fruto. Observem que o dono da vinha não desacredita da figueira. Talvez venha dar fruto. Agora, caso contrário, não der, corte-a. E há uma seriedade espiritual muito profunda aqui. Existe limite para as oportunidades que você recebe. Existem limites para as oportunidades que eu e você recebemos. Deus é amoroso, mas Deus também é justo. A graça de Deus dá tempo para mim e para você mudar, mas ela não garante que esse tempo será infinito. Há um limite. Se você me perguntar quanto, eu não sei. Pode tirar o texto, eu não sei. Veja o que o autor aos Hebreus, lá no mesmo capítulo que lemos anteriormente, ou melhor, agora capítulo 3, verso 15, veja o que ele diz. Por meio de Jesus, capítulo 3, verso 15. Por isso é que se diz hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Então não diga que não é para você. Não diga é para o terceiro. Para mim não. Todo dia é dia de nós fazemos o que? Uma autoavaliação sobre os nossos frutos. E todo dia a palavra de Deus ela é semeada em sua vida. Todo dia a palavra do Senhor é semeada em seu coração. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçam o coração. Quem sabe você fez uma autoavaliação e entendeu que não há nada para mudar em você. E se você chegou nesse entendimento, é aí que mora o grande perigo. Porque esse entendimento te coloca no nível de Jesus. E esse nível ainda não alcançamos. Nós não alcançamos a estatura de varão perfeito, como diz o profeta Samuel, como diz também o próprio João.
O varão perfeito é a estatura do homem perfeito. Então, quando você terminar a sua autoanálise, você diz: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. É tempo que Deus dá para mim e para você, para mudarmos. E esse tempo é agora. Esse tempo é hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento. E Jesus pode requerer o fruto a qualquer minuto. E a figueira que for encontrada estéril será cortada e lançada ao fogo. Portanto, queridos, é tempo de chorarmos pelos nossos erros. É tempo de chorarmos pelos nossos pecados. É tempo de chorarmos pelos erros e pecados dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. E esse choro que lava a nossa alma se mistura com a misericórdia e piedade do Senhor, que nos alcança, que também é capaz de alcançar o outro. É tempo não de lamentar-se, mas de arrepender-se. É tempo de buscar esta mudança, porque o dono da vinha requer de nós os nossos frutos. Dói perder coisas que é importante para você e para mim. Dói muito mais perder o Senhor Jesus, que é o dono de todas as coisas. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por você. A pergunta central dessa parábola é: de que fruto a minha vida está produzindo para Deus? Deus não plantou você para ocupar espaço, mas para produzir fruto que glorifique o nome dEle. E Ele quer os seus frutos. Curva a sua cabeça. Pai, nessa noite nós te glorificamos pela sua palavra. Exaltamos e bendizemos o seu nome, que está acima de todo nome. Nós somos a figueira, e o Senhor é o dono da vinha. Nós somos enxertados com um propósito: produzir frutos. E a tua palavra nos ensinou essa noite que o Senhor quer encontrar em nós frutos. E eu oro essa noite, ó Deus, para que o Senhor venha sondar os nossos corações. Venha visitar através do seu Espírito cada homem, cada mulher aqui nesse templo. Quem sabe no coração deste homem ou dessa mulher caiu uma semente. E essa semente, desta semente cresceu uma árvore. E essa árvore tem produzido os frutos que não são frutos do teu Espírito. E é exatamente essa árvore que precisa morrer, Senhor, para que ela pare imediatamente de produzir esses frutos más. Há muita terra boa aqui, Senhor, e há muita árvore boa aqui. Quem sabe também há árvores que pararam de produzir frutos, que precisam ser adubadas, podadas, regadas. No nome do seu Filho Jesus, como dono da vinha, o Senhor pode, através do agricultor, que é Jesus Cristo, mudar a realidade desta árvore, da minha árvore, da árvore do meu irmão e da minha irmã. Eu me arrependo, Senhor. Junto com a igreja do Senhor, nós nos arrependemos. Arrependemos por todas as vezes que o Senhor procurou fruto e não encontrou. Nos arrependemos pelo tempo que o Senhor nos deu. E confundimos paciência com indiferença.
Achávamos que o Senhor não estava muito preocupado com isso, mas o Senhor está, sempre esteve. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, há muitas coisas que nós de fato não sabemos o que fazemos. O seu Filho na cruz clamou por nós dizendo: perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Somos conduzidos muitas vezes, ó Deus, pelo nosso querer, pelos nossos desejos, pelas nossas intenções, pelo nosso coração, e a Tua palavra diz que o coração é enganoso. Achamos que estamos certos, estamos convictos que estamos certos, mas o Teu Espírito aponta para nós dizendo: esse não é o caminho. E às vezes insistimos em andar por aquele caminho que acreditamos estar certo, e o Seu Espírito continua dizendo: volte, você está na direção errada. Perdoa-nos, ó Deus, por endurecer o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, por errar contra o nosso irmão, por errar contra o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e se pecamos, perdoa-nos. Queremos produzir frutos, e não só uma vez, mas por todas as vezes possíveis, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus.